Dados do Instituto de Segurança Pública revelam queda da criminalidade durante a pandemia em todo o estado do Rio, mas a violência contra a mulher dentro de casa durante o isolamento social cresceu 35%. Os números mostram uma realidade bastante diferente do normal. A violência em tempos de pandemia do coronavírus resolveu dar uma trégua, pelo menos nas ruas. De janeiro a abril desse ano, crimes como homicídio, lesão corporal e estupro tiveram queda em todo o estado do Rio. Desde 1999, essa queda não era tão significativa como agora durante a pandemia. Mas a situação dentro de casa é outra. Durante o período de quarentena, subiu o número de casos de violência contra as mulheres em 35%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Elas foram as que mais sofreram violência durante o isolamento social. O INSP fez um balanço dos dados de registros de ocorrência da violência nesse primeiro semestre de 2020 e traz aí uma queda significativa. É possível dizer que pode se considerar essa uma nova realidade ou ainda é cedo? Bem, nós podemos dizer o seguinte, nós estamos num período de exceção. Então, os dados do ISP, que normalmente há um interrelacionamento com outras fontes, por exemplo, Polícia Civil e Polícia Militar, dessa vez baseou-se tão somente nos dados fornecidos pelas delegacias, ou seja, com base nos dados de registro, daqueles que chegaram até a delegacia para registrar. E nós estamos num período complicado. Hoje, nem tanto, mas no início, né, do isolamento social, as pessoas não estavam saindo. O trânsito estava tranquilo, as pessoas não estavam na rua. Então, muitos deixaram de ir à delegacia, algumas coisas aconteceram. Mas ele retrata um fenômeno de determinado momento. Tá? Pode ser que mais tarde, quando pegar o período maior, com os dados, a gente vai poder perceber as oscilações de frequência de registro ou de frequência de ocorrência. E o ISP traz para a gente aqui dados da criminalidade. Vamos separar, então, Lu, essa criminalidade em criminalidade violenta, criminalidade contra a pessoa, contra o patrimônio, e criminalidade, vamos chamar assim, em outros dois grupos, aquelas que faz necessária a presença da vítima, da ostensividade da vítima, e outras que não se faz necessária a ostensividade da vítima. Por exemplo, se você perceber, os roubos de rua tiveram uma tendência a desaparecer, eles reduziram muito. Por quê? A explicação é muito simples, né? A vítima não estava no local onde o algoz esperava encontrá-la. Aliás, você nem viu o algoz, né, de uma forma geral. Mas, por exemplo, aqueles delitos rápidos, os furtos da destreza, da velocidade, eles tenderam a desaparecer, claro, diminuíram muito. Porque você não tinha as pessoas transitando no meio da rua, você não tinha aquele golpe que o cara dava de puxava um celular num trânsito parado, numa pessoa atravessando o sinal aglomerado, com compras na mão, uma série de questões, saidinha de banco, essas coisas tiveram uma queda. Por quê? Princípio da oportunidade para a prática do delito. A oportunidade desapareceu, ela sumiu. Então, os algozes, os praticantes desse delito foram buscar um outro campo, né? Por outro lado, os homicídios também caíram. Vamos analisar os homicídios, então. Os homicídios, eles são, em sua maioria, na área metropolitana do Rio, eles são fruto dos confrontos entre criminosos ou confronto entre criminosos e polícia. Então, nós tivemos, no período, uma redução de operações policiais, o que reduziu o confronto entre polícia e bandido. Ora, por que essas operações previamente planejadas? Como também houve uma redução dos confrontos entre criminosos, o que reduziu a participação da polícia para se meter no meio desses confrontos, uma linguagem bem popular, para intervir no confronto. Então, você teve, num período, menos invasões ou tentativas de invasões entre traficantes e milicianos, menos intervenção da polícia nesses fatos. Então, você reduz o número de homicídios, você reduz o número de bala perdida, né, que é um linguajar nosso, né? Então, você passa a ter os homicídios, que o número que você vai ter são daqueles que eram independentes desse cenário, que era a minoria, não compunha a maioria. Por isso, uma queda vertiginosa
né? Não é que tenha encerrado esse tipo de evento, mas reduziu-se em muito. Então, você passou a ter os crimes passionais, esse não muda, né? Os motivos acontecem. E outros, né? Os roubos à residência também tiveram uma diminuição, por quê? Característica do roubo de residência. Ele é efetuado no momento de maior vulnerabilidade, quando os mais ágeis ou mais fortes ou os mais capazes de reagir, ou na percepção do algoz, estão presentes. Então, eles tinham no horário comercial. O horário no horário comercial era o maior horário do roubo de residência, porque a casa está mais vulnerável, tem criança, só tem idoso, ou não tem ninguém. Uma série de questões. Por outro lado, então, esses que havia necessidade da presença do algoz ou não mudança do cenário, eles tiveram uma tendência à queda. Por outro lado, você vai perceber que há um aumento da violência doméstica, da violência nas relações parentais, nas relações familiares, né? E você tem um momento disso. Você tem até um momento, talvez não tenha tanto registro, de briga de vizinho, de confusões entre vizinhos, né? Se a gente tiver a curiosidade de perguntar aí nos condomínios da vida, você vai ver que as reclamações por música alta, por chegada de pessoas quando estamos na quarentena, isso aumentou. Isso aumentou, mas nem todas elas chegaram aonde? A ADP. A percepção da prática de um delito criminal, e alguns pararam resolvido no local pela polícia, né? E outras nem chegaram a ser chamadas à polícia. Às vezes uma palavra menos singela direcionada ao colega, ao vizinho, resolveu o problema. Tá? Porém, vamos perceber o seguinte, o que acontece que aí é o efeito mais dramático disso tudo. Nós tivemos um aumento substancial da violência contra a mulher. A maioria dos casos de violência contra a mulher, ela está localizada nas relações parentais, ou seja, ele é relacional, ou interparente, né? Parentes, e colocando como parente o cônjuge, como familiar, né? A pessoa da família, cônjuge, pai, filho, irmãos, namorados, ou seja, e vizinhos também, né? Mas essa violência contra a mulher, que é a figura vulnerável, elas aumentaram na quarentena. Ora, o que aconteceu? A polícia estava menos presente? Não, não tem a ver com a presença ou não da polícia, porque elas aconteciam fora das vistas da polícia, de uma forma geral. Muitas delas entre quatro paredes, ou seja, quatro paredes é metafórico, né? Dentro de casa, num espaço confinado. Então, não tinha a presença da polícia na situação normal. Nessa, muito menos. Aliás, muito pelo contrário, pela menor presença de pessoas na rua, de veículos, a polícia ficou mais visível, a polícia ostensiva ficou mais visível. A sensação da sociedade é que houve um aumento do policiamento. Você teve um aumento da percepção da presença da polícia. Pois bem, o que foi a pedra de toque? A minha análise é o seguinte, elas aconteciam no momento em que algoz e vítima estavam mais presentes. Essa presença ficou muito maior no isolamento social. Os maridos ficaram mais dentro de casa, as mulheres ficaram mais dentro de casa. Por outro lado, os filhos estavam frequentemente presentes em casa, porque já não estavam indo para a escola, não tinha creche, ou todas aquelas... Não tinha a diversão, o ponto de diversão. Então, as tensões familiares aumentaram. Em alguns casos, nos casos onde as pessoas podem contar com uma terapia ou com uma resolução do conflito pelo processo pacífico, das relações pacíficas em casa, de repente até melhoraram as relações entre as pessoas, né? Passaram a se conhecer. Poxa, eu passei até a conhecer meu filho, porque eu não tinha a oportunidade de estar presente com ele. Porém, aquelas pessoas que já são naturalmente violentas, que já vinham trazendo seus pontos de violência, colocando para fora, elas ficaram muito mais dentro de casa, muito mais próximas daquilo que lhe aguçava. E puderam colocar para fora toda a sua violência em cima de quem? Da mulher que estava presente e que é o ponto vulnerável dessa história. Então, você tem, substancialmente, nesse período, um aumento da violência contra a mulher. Coronel Biratan Ângelo, quero agradecer mais uma vez pela sua participação.